Fala galera do Direito Civil, hoje a gente está aqui para ver mais uma aula em relação à melhor matéria do direito, Direito Civil. Hoje a gente vai começar a falar sobre obrigações. Eu diria que se não é a matéria mais importante, é uma das mais importantes. Vejam, toda relação jurídica entre particulares, ou seja, o objeto do estudo do direito civil, nasce em relação às obrigações. Um contrato de compra e venda, um contrato de locação, um empréstimo e assim por diante. Todas essas obrigações, elas têm reflexos na lei e elas têm que ser determinadas, elas têm que ter suas consequências, suas limitações, seus fundamentos baseados no Código Civil. Veja, hoje a gente vai estudar obrigações que tem um amplo vínculo com o direito contratual. Nada mais certo do que a gente estudar as obrigações, uma vez que elas são o recheio dos contratos. Então, é extremamente importante essa matéria, tem que saber bem direitinho para você conseguir chegar no teu objetivo e passar na prova do concurso. Certo? Então, começando agora, falando um pouquinho, antes de a gente chegar no conceito, em elementos da obrigação propriamente dita, eu acho bem importante a gente fazer uma diferenciação entre direito obrigacional, também na doutrina chamada de direito pessoal, e também diferenciar esse direito obrigacional em relação aos direitos reais. Eu vejo que às vezes os alunos se confundem. O que é um direito obrigacional? O que é um direito real? Bom, nada mais justo do que isso acontecer, porque o direito obrigacional, na verdade, ele faz a transferência, modificação, cancelamento e assim por diante de um direito real. Então vamos por partes. Vamos ver as principais diferenças entre os direitos pessoais, os direitos obrigacionais e os direitos reais. Bom, para começar, os direitos reais, eles são previstos em lei. Eles só podem ser criados através de uma lei. Hoje, os direitos reais, eles estão previstos taxativamente no nosso Código Civil. Esses direitos reais, eles têm uma força muito grande. O direito deles é muito mais forte do que o próprio direito obrigacional. Isso porque o direito obrigacional, completamente diferente do direito real, ele não está previsto exaustivamente na lei. Nós podemos ter obrigações previstas na lei, como, por exemplo, uma compra e venda. Nós temos um credor, nós temos um devedor. Esse tipo de obrigação é prevista em lei. Mas será que toda e qualquer obrigação é prevista em lei? Veja, nunca o legislador conseguiria abarcar, ele nunca conseguiria abraçar todas as hipóteses de obrigações que são feitas no dia a dia, essas relações obrigacionais entre os particulares. Assim, o legislador não teria como fazer um Código Civil para taxativamente e exaustivamente elencar todos os direitos obrigacionais. Por isso, os direitos obrigacionais, eles são tidos como ilimitados. Já os direitos reais, como falávamos há pouco, eles são taxativos, eles são previstos em lei e é matéria de uma outra aula. Ainda em relação à diferenciação entre direito real e direito obrigacional, o direito obrigacional, ele recai diretamente sobre a pessoa. Ele recai diretamente sobre aquela pessoa que deveria prestar uma obrigação, o famoso dar, fazer ou não fazer. Por outro lado, os direitos reais, eles recaem na coisa. O que isso significa na prática? Qual que é a consequência dessa diferenciação do direito recair sobre a pessoa ou o direito recair sobre o bem? Quando a gente fala, por exemplo, de propriedade, imagine que eu tenho uma propriedade, eu tenho um bem imóvel, eu tenho um lote em alguma cidade e sou devedora de um banco. Eu fiz um empréstimo, não consegui pagar. O que o banco vai fazer? Ele vai executar o meu contrato para me obrigar a pagar. Se eu não pagar, se eu não tiver condições, o que o banco faz? Ele vai atrás dos meus bens, ele vai atrás do meu patrimônio. Esse meu bem imóvel, que a gente disse há pouco, ele vai sofrer uma constrição. Ou seja, o banco vai lá e faz uma penhora. Essa penhora, ela é averbada na matrícula do imóvel, ela fica grudada no imóvel.
Tá lá dita para todo mundo e para quem quiser ver que existe uma penhora que está recaindo sobre aquele bem. A penhora não recai sobre mim, devedora no contrato de empréstimo que eu fiz com uma instituição financeira. Essa penhora vai recair diretamente sobre o bem. Então vamos imaginar uma hipótese. O meu bem está penhorado, ele tem essa constrição. Tá lá dizendo, olha, esse bem está garantindo uma dívida. Tem possibilidade de ir para leilão? Por exemplo, se eu resolvo vender esse bem imóvel, vendo para o João da Silva compra esse imóvel. Pergunto para vocês, essa dívida, essa penhora, ela sai do bem imóvel uma vez que eu mudei de proprietário? Saiu do meu nome e foi para do João da Silva? Na verdade, não. Essa penhora continua seguindo o bem. Isso que é o direito recair sobre o bem. Por mais que seja transferido a propriedade, por mais que o direito da propriedade mude de pessoa, aquela constrição, aquele direito real de penhora continua figurando diretamente sobre o bem. Ele não vem junto comigo. Por outro lado, no direito obrigacional, se eu fecho um contrato, usando o mesmo exemplo que eu expliquei para vocês, os direitos reais. Se eu fecho um contrato com uma instituição financeira um contrato de empréstimo, estou devendo para o banco. O banco vai executar e vai penhorar meu bem e a gente vai ver isso e vai estudar muito mais sobre isso nas aulas de direitos reais. Porém, o banco, ele pode me cobrar? Pode, antes dele penhorar um bem, ele pode me cobrar. Essa dívida que vai ser cobrada, ela vai recair sobre a minha pessoa, ela vai recair no meu CPF, eu que vou ser negativada, e não uma terceira pessoa. Então veja, o direito obrigacional, ele recai diretamente sobre o devedor, e não sobre a figura do objeto da prestação, do objeto da obrigação. Agora, como falamos há pouco, o direito real, completamente diferente, recai sobre a coisa, ela recai sobre o bem, e ali ela se gruda e não há o que tire, certo? Outra diferenciação que a gente pode fazer entre direito obrigacional e direito real. Se eu faço, como a gente disse há pouco, uma ação em relação a um direito obrigacional ou a um direito real, a ação do direito obrigacional vai recair na pessoa. Eu vou fazer uma cobrança diretamente do devedor. Já, por outro lado, direitos reais, vai recair aquela ação a quem tem a posse daquele bem. Não interessa se é realmente o devedor em relação àquela penhora ou àquela constrição que houve em relação àquele bem. Vai recair diretamente sobre a pessoa que tem a posse. Só mais uma diferenciação, eu acho tão interessante. Olha só, o direito obrigacional, ele é oponível somente contra o devedor. Eu não posso cobrar terceiras pessoas para pagar uma dívida de uma pessoa determinada. Ou seja, o direito obrigacional, ele é oponível diretamente àquele que eu me relacionei obrigacionalmente. Já nos direitos reais, o meu direito real ele é oponível a todos, a toda a sociedade, a coletividade. Como é que isso funciona? Como é que a gente exerce esse direito real? Como é que eu exerço um direito obrigacional? Se eu tenho uma propriedade, eu tenho uma casa, eu moro dentro dessa casa, como é que eu exerço o meu direito de propriedade? Eu exerço o meu direito de propriedade perante todos. Minha casa está morada, eu espero que ninguém entre, ninguém tem o direito de invadir a minha casa. E o direito obrigacional? O direito obrigacional, eu vou opor esse direito somente ao meu devedor. A coletividade, a sociedade, nada tem a ver com isso. Mas nos direitos reais, toda a coletividade tem o dever de não bater de frente com o meu direito. Principalmente, acho que é fácil a gente verificar quando a gente fala de direito patrimonial. Fazendo essa breve análise, dizendo que o direito obrigacional, ele não é taxativo, já os direitos reais, por sua vez, eles são taxativos. Por que a gente confunde? Por que alguns alunos acabam confundindo e não conseguindo entender essa diferenciação de direito pessoal e direito real? Veja, o direito obrigacional, ele é a forma
ele é o conteúdo, ele é como uma transferência, como um direito real vai ser transferido para outra pessoa. Fácil a gente visualizar essa diferenciação se a gente olhar um contrato de compra e venda de bem imóvel. Eu e João firmamos contrato de compra e venda. Eu, compradora, vou adquirir a casa, um bem imóvel de João, que nesse nosso exemplo figura aqui como vendedor. Nesse contrato, eu vou dizer, João vai transferir para o meu nome e eu vou pagar um certo preço. Esse é um direito obrigacional porque ele é firmado através de contrato. Porém, o objeto dessa minha obrigação, que foi prevista no contrato, é um direito real. Qual direito real? O direito real de propriedade. Então, os direitos sociais, eles são objetos do direito obrigacional. O direito obrigacional vai ser a forma, vai ser como eu vou conseguir o meio para eu transferir um direito real. Por exemplo, no nosso exemplo aqui de contrato de compra e venda de bem imóvel. Então não confundam, o direito obrigacional, ele recai sobre a pessoa, ele é um direito ilimitado, não taxativo, o Código Civil não teria como prever todas as formas ou abarcar todas as situações obrigacionais do nosso dia a dia, diferente dos direitos reais que estão lá previstos no Código Civil taxativamente, certo? Depois dessa primeira comparação entre direito obrigacional e direito real, vamos partir para o nosso objeto de aula hoje, que são as obrigações. Vocês podem ler em várias doutrinas, vários conceitos diferentes de obrigação. O que a gente tem que ter em mente é conseguir ler um conceito que seja fácil no nosso entendimento e que desse conceito a gente já consiga tirar certos elementos para a gente conseguir continuar o nosso estudo. Então eu trouxe para vocês um conceito que eu acho que ele é fácil e perfeito. Por quê? Ele é curto, fácil de entendimento e, ao mesmo tempo, você já traz os elementos constitutivos da obrigação. Conceito de obrigação. Vínculo entre credor e devedor acerca de uma obrigação. Esse conceito ele é bem interessante porque se você desmembrá-lo, você vai ver que ele está trazendo três requisitos, que são os três requisitos, que são os três elementos constitutivos de toda e qualquer obrigação. Coloquei aqui no slide para vocês, sujeito, vínculo e prestação. Voltando para o conceito que eu falei para vocês, que é o vínculo entre credor e devedor, acerca em relação a uma obrigação. Ele já traz esses três elementos. Então, ao mesmo tempo que você conceitua, você já consegue lembrar dos elementos que são obrigatórios para a constituição de toda e qualquer obrigação. Como eu disse, vamos falar agora sobre os três elementos constitutivos da obrigação. O primeiro deles é chamado de elemento subjetivo. Elemento subjetivo dentro do direito obrigacional nada mais são do que as partes. Quem que vai formar? Quem que tem que participar ou pode participar dessa obrigação? Primeiro, é importante colocar que qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica pode sim ser sujeito obrigacional. Tem essa capacidade jurídica, sempre fazendo parênteses aqui, que estamos falando de pessoas físicas absolutamente capazes. Se estivermos frente a uma pessoa física que tem algum grau de restrição na sua capacidade, voltamos ao artigo 3º e 4º do Código Civil, onde temos elencados aqueles que são relativamente incapazes e aqueles que são absolutamente incapazes. Lembrem sempre das figuras do representante e do assistente. Essa matéria em relação à incapacidade e suas consequências no direito obrigacional já foi vista aqui no nosso curso da Cultive, nas aulas quando falávamos sobre pessoa física e pessoa jurídica. Você que não viu ou não lembra, é importante dar uma olhadinha lá. E também não esqueçam, aqui mais um parênteses, de dar uma olhadinha na teoria das nulidades. O que acontece se um absolutamente incapaz pratica um ato, contrai uma obrigação, ou se um relativamente incapaz também faz isso? É bem importante a gente ter
essa estrutura de conhecimento do comecinho do direito civil para a gente conseguir aplicar agora aqui dentro do nosso direito obrigacional. Falando ainda sobre partes, antes de a gente entrar propriamente dito nesse elemento subjetivo, eu queria mais uma vez demonstrar para vocês como o Código Civil é de uma racionalidade soberba. Vejam só, sabemos que no livro 1, lá no comecinho, artigo 1º e seguintes do Código Civil, o legislador fala pra gente, o legislador coloca ali pra gente as regras e percepções em relação às pessoas. Quem são as pessoas que podem contrair obrigações? Quem são as pessoas que podem, no nosso mundo real aqui, firmar um contrato, por exemplo? Então, o nosso legislador colocou o início da capacidade da pessoa física, o término da capacidade da pessoa física, assim como da pessoa jurídica, suas consequências, seus elementos. Extremamente importante a gente entender o livro 1 do Código Civil para passar para o livro 2. O livro 2 fala sobre os bens. Estudamos quem pode ser um sujeito de direito, um sujeito dentro de uma relação obrigacional. No livro 2, ele traz pra gente qual é o objeto dessa relação obrigacional que o direito admite, quais são os limites, as classificações desses objetos e assim por diante. Agora, no livro 3, a gente começa a estudar em relação ao direito obrigacional. Então, olha só, eu sei quem pode, eu sei o que pode, agora eu vou saber como pode, que tipo de relação obrigacional pode ser feita, quais são as características de cada relação obrigacional e assim por diante. Deixando bem claro que não estudaremos todas, e absolutamente todas, até porque não são todas previstas no Código Civil. Então, voltando aqui para o elemento subjetivo do direito obrigacional, o elemento subjetivo das obrigações, falamos há pouco que esse elemento é constituído pelas partes, pelas pessoas que estão ali conversando e tentando fazer acordos para fechar um certo negócio, que eles exprimam sua vontade e consigam atingir um certo objetivo. Mas, dentro do direito obrigacional, nós temos palavrinhas-chave que não podemos esquecer, não podemos perder de vista. Primeiro, nós temos duas pessoas participantes em qualquer obrigação. Nós temos o credor e nós temos o devedor. O credor é a parte ativa, já o devedor é a parte passiva dessa obrigação. Em relação às pessoas, bem interessante a gente parar para pensar se quando eu contraio, quando eu fecho um contrato, quando eu fecho uma obrigação, será que eu sei sempre quem é o credor e quem é o devedor? Veja, eu vou começar a falar com vocês, falar para vocês sobre o credor, ou seja, o sujeito ativo da relação. O credor, muitas vezes, nas obrigações do nosso dia a dia, ele ainda não é conhecido. Existe uma obrigação previamente fixada, previamente elaborada, mas eu não sei quem é o credor. Pode isso, produção? Pode. Imagina o seguinte: o melhor aluno da escola vai ganhar uma bolsa na Universidade X para conseguir concluir o seu estudo de faculdade no curso que ele quiser. Quando é lançado esse desafio, quando uma escola assume o compromisso de pagar o curso do melhor aluno, ele está contraindo uma obrigação. Mas ele já sabe quem é o melhor aluno? Muitas vezes não, normalmente não. Ele vai ter que esperar o ano inteiro. Passar o ano para ver quem que vai se destacar, aquele aluno que realmente vai se esforçar para conseguir essa bolsa que essa instituição está se propondo a dar. Então veja, aqui a gente tem uma obrigação que eu sei quem é o devedor, que é a escola, a instituição educacional. Mas eu sei quem que vai poder cobrar a escola para dar essa bolsa? Não, eu só vou saber lá no finalzinho que o fulano de tal foi o ganhador da bolsa. Então veja, nós temos uma relação jurídica, nós temos uma obrigação, mas aqui assim, a princípio, eu não sei quem é o nosso credor. Segundo exemplo de credor indeterminado, quando fixada a obrigação. Promessa de recompensa. Quantas vezes a gente vê: perdi meu cachorrinho.
eu dou R$ 1.000 para quem me ajudar ou quem encontrá-lo. Quando eu faço isso, quando eu me proponho a pagar uma certa quantia em dinheiro para uma pessoa que conseguir me ajudar numa tarefa, eu vou recompensá-la. Quando isso acontece, eu vou ser credora. Desculpa, eu vou ser devedora, porque eu vou ter que pagar os R$ 1.000. Mas eu sei para quem que eu vou pagar? Eu sei quem que vai vir me cobrar os R$ 1.000 por ter achado o meu cachorrinho? Na verdade, não. Então, aqui a gente tem mais um exemplo onde o credor não é conhecido. Veja, por que o credor que não é conhecido? Eu estou me propondo a pagar um preço. Eu estou me propondo a dar. Eu estou me propondo a ter uma conduta humana em relação a outra pessoa, a pagar um preço em relação a um serviço, em relação a uma ajuda. Então, a outra pessoa, esse terceiro, que a princípio eu ainda não sei quem é, tem sim o direito de me cobrar. Então, é mais um exemplo de uma obrigação pré-fixada, onde eu ainda não sei quem vai ser o meu credor. Tranquilidade, credor? Muito bem. Vamos falar agora, então, em relação ao devedor. Quem é o devedor? Só uma coisa. Voltando só um pouquinho. O credor, quem que é o credor na relação jurídica? É aquele que tem o direito de cobrar alguma coisa da outra parte, do sujeito passivo dessa relação, ou seja, do devedor. E quem é o devedor na relação obrigacional? O devedor é aquele que tem que prestar, que tem que fazer alguma coisa para o devedor. Ele deve alguma coisa para o credor. Falei errado de novo, né? Concentra, prof. O devedor é aquele que deve alguma coisa para o credor. O credor cobra, o devedor paga. Ele tem o dever de cumprir aquela obrigação já fixada, por exemplo, num contrato. Certo? Falávamos há pouco de um credor indeterminado. Será que podemos ter aqui um devedor indeterminado? Eu vou dar um exemplo, mas eu não vou entrar muito em detalhe em explicações doutrinárias em relação às obrigações propter rem. As obrigações propter rem, elas são obrigações mistas que misturam direito real com direito obrigacional. Ela está num limbo entre o direito obrigacional e o direito real. O exemplo mais conhecido de uma obrigação propter rem é o condomínio, que veja, o condomínio recai diretamente na coisa, no teu apartamento, por exemplo, e não em relação à pessoa. Só que ele não é um direito real, uma vez que sequer está previsto no rol de direitos reais no Código Civil, e sabemos que os direitos reais são taxativos. Então, imagina o seguinte: tem um condomínio, tem um apartamento dentro de um condomínio que está vazio. A taxa de condomínio está correndo, ela continua sendo devida todo mês. Eu sei quem que vai pagar? Não, eu não sei quem que vai ser, por exemplo, o próximo inquilino ou o próximo proprietário. Então, esse é um exemplo onde eu não sei quem é aquela pessoa que vai ter que pagar, quem que vai ser o nosso devedor. Muito bem. Vamos para frente. Imagina o seguinte, eu tenho uma obrigação quando duas pessoas, credor e devedor, acabam se confundindo. Existe essa hipótese. Eu gostaria de deixar esse elemento da extinção por confusão para quando a gente for estudar as formas de pagamento ou as formas de extinção da obrigação. Muitos livros, muitas doutrinas já trazem essa explicação de confusão agora. Só que ela acarreta várias consequências em relação a essa obrigação. Então, me parece muito mais lógico estudar na parte de extinção das obrigações. Então, dessa forma, só para vocês saberem, se vocês estiverem estudando com um livro, uma doutrina do lado, não vou falar agora da parte de extinção da obrigação por confusão, ou seja, quando devedor e credor se confundem na mesma pessoa. Falamos agora sobre elementos subjetivos. Vamos passar para o próximo elemento? Sabemos que são 3. O próximo elemento é o elemento objetivo da obrigação. O elemento objetivo da obrigação é o recheio da obrigação. O elemento objetivo direto da obrigação é a prestação. Qual prestação? Aqueles 3 famosos verbinhos dentro do direito obrigacional: dar,
fazer e não fazer. Esse é o meu elemento objetivo direto. A prestação. Dar, fazer ou não fazer. Objeto direto, elemento do elemento objetivo. Objeto direto da obrigação. Por que eu estou dando ênfase no nosso objetivo, no nosso elemento direto da obrigação, que é a prestação? Porque muita gente confunde o objeto, o elemento objetivo da obrigação, como a coisa que está ali sendo negociada. A coisa, o bem que está sendo negociado, ele é o objeto indireto da obrigação. Então, sabe como é que fica? Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês aqui, ó. A gente tem a... não desenhou. Obrigação. O objeto direto é a prestação. O objeto direto da prestação é o bem. Se o bem é o objeto direto da prestação, o bem nada mais é do que um objeto indireto da obrigação. Vou falar de novo, prof, confundi. Vamos devagar. Nós temos a obrigação. O elemento objetivo, o objeto da obrigação é a prestação. Prestação do quê? 3 verbinhos básicos no direito obrigacional. Dar, fazer e não fazer. Esse é o objeto direto da obrigação. O objeto direto da obrigação é a prestação. Fechou. Vamos ver agora, saindo da obrigação, chegamos na prestação. O objeto direto da prestação, daí sim é a coisa. Aquela coisa, aquele bem ou aquele serviço que foi acordado entre as partes. Então eu tenho, como eu desenhei aqui para vocês, muito bem desenhado, a obrigação tem como objeto direto a prestação. Prestação, por sua vez, tem como objeto direto o bem ou o serviço que vai ser prestado. Se eu tenho um elemento no meio aqui, é porque o bem não pode ser objeto direto da obrigação. Ele é objeto indireto, porque ele tem uma lombada aqui no meio do caminho que se chama prestação. Então não confundam. O elemento objetivo, o objeto da obrigação é a prestação. Verbinhos: dar, fazer e não fazer. O bem, a coisa, o serviço que está sendo ali acordada para ser prestada na obrigação é o objeto indireto da obrigação e o objeto direto da prestação. Será que foi? Espero que sim. Dá uma lidinha, doutrina, Flávio Tartucci fala muito bem disso, tem bastante coisa também na internet de artigos explicando essa questão, esse relacionamento entre obrigação, prestação, bem e serviços. Muito bem, passando do elemento objetivo, esses objetos, objeto direto e objeto indireto, vamos para o elemento espiritual. Direito civil também é fé, meu povo. Vamos para o elemento virtual da obrigação. O elemento imaterial, o elemento virtual, o elemento espiritual é o vínculo das partes. Esse acordo que as partes fazem para conseguir chegar na obrigação, para conseguir estabelecer quem é credor, quem é devedor, qual é o bem que vai ser objeto dessa prestação, como vai ser a forma de pagamento. Esse vínculo entre as partes é chamado de elemento virtual, de elemento espiritual ou imaterial. Ele pode se dar de diversas formas. Ele pode se dar através de um contrato assinado, daí é fácil. Daí é fácil de você perceber aquela relação obrigacional num contrato de aluguel, num contrato de comodato firmado de forma escrita. Mas não é sempre que esse vínculo é feito de forma escrita através de um contrato. E é aí que a gente passa para o nosso próximo slide, porque nós vamos falar sobre as fontes do direito obrigacional. Ou seja, da onde que surge o direito obrigacional, da onde que pode nascer o direito obrigacional. Em relação às fontes do direito obrigacional, nós temos 3 possibilidades. A regra básica, sim, que é o mais famoso e o mais fácil da gente perceber, como falávamos há pouco, que são os contratos.
Contrato firmado entre as partes, escrito bonitinho. Fácil de perceber. Parênteses aqui, galera. Contrato é sempre escrito? Não. Pode ser verbal? Claro que pode. Existe contrato de compra e venda verbal? Existe. De bem imóvel? Compro uma coca, eu dou R$2. Nem deve estar 2, mas... Eu compro uma coca, pago o preço e recebo o bem. Eu faço um contrato com o dono da banquinha que tá me vendendo esse refrigerante? Não, não faço. Então existe a possibilidade, né, muito tranquilamente, afirmo, que o nosso contrato pode sim ser de forma verbal. Não precisa ser sempre de forma escrita. E muito menos... E mesmo que o contrato seja de forma escrita, nem sempre ele está previsto na nossa legislação e a gente já sabe por quê. Porque o direito obrigacional ele é ilimitado, não é taxativo, não existem todos os direitos obrigacionais previstos em lei. Passando essa fase do contrato, que também é objeto, lógico, do direito civil, mais para aulas mais para frente, né? Que a gente estuda vários tipos de contratos, seus elementos, classificação e assim por diante. Segunda forma, segundo tipo de fonte do direito obrigacional que eu trouxe para vocês, são os atos unilaterais. Até agora, desde o começo da aula até aqui, falamos sempre de uma obrigação entre credor e devedor, dois sujeitos que se entendem, que exteriorizam a sua vontade, aceitam os termos colocados um pelo outro e acabam fechando uma obrigação, contraindo uma obrigação, adquirindo deveres, adquirindo também direitos. Só que existe a possibilidade também de que a obrigação se inicie através de atos unilaterais. O que são os atos unilaterais? São aqueles atos que somente uma pessoa externa a sua vontade. Nós não temos um choque de vontades como temos no contrato. Muitos autores colocam o conceito de contrato como choque de vontades. Unilateralmente, os atos unilaterais não têm a visualização de duas pessoas tentando chegar num acordo para conseguir fechar uma obrigação. Os atos unilaterais são condutas humanas que externalizam a vontade somente de uma pessoa, mas que em alguns casos acabam sim por gerar obrigações. Esses atos unilaterais, que são 5, nós vamos ver hoje nas nossas aulas. Só para terminar, em relação às fontes do direito obrigacional, o último tipo, a última forma de fonte obrigacional, que é a lei. Olha, eu vou dizer uma coisa, não é todo doutrinador que coloca que lei é fonte de direito obrigacional, sabe por quê? Dentro do direito civil, eles falam que normalmente é fonte do direito de família. Família nada mais é do que uma das partezinhas que a gente estuda no direito civil. Vou dar um exemplo simples de entender. Pensão alimentícia. A pensão alimentícia é prevista em lei. Todo e qualquer genitor, pai, mãe, tem a obrigação de pagar alimentos a seu filho. Não é a lei que institui isso? Ou foi a mãe e o pai que fecharam um negócio jurídico? Não. A lei diz, se você é pai, se você é mãe, você tem a obrigação de prestação de alimentos. Então, veja, você adquire uma obrigação, vai ter um credor e um devedor, o credor é aquele que paga, o devedor é aquele que recebe os alimentos todo mês. Então, existe sim fonte de direito obrigacional através da lei. E agora, que é a matéria do nosso finalzinho da aula, que são os atos unilaterais. Como colocado para vocês, os atos unilaterais nada mais são do que exteriorização de vontade de somente uma pessoa que acaba por gerar uma obrigação. Por que ele é estudado de forma apartada do resto? Porque normalmente as obrigações nascem do choque de vontade, ou seja, de um negócio jurídico, ou seja, de um contrato. Então, nessa aula, vamos pegar esse restinho para a gente estudar os atos unilaterais como fontes de direito obrigacional. O primeiro deles que eu trouxe aqui para vocês foi a promessa de recompensa. Ah, Jesus, esqueci de perguntar, me dá até 3 tipos de arrepio. Todo mundo com o Código Civil aberto? Ai, prof, como você é chato, perguntei isso toda aula, mas meu Deus, queridos. Abre o Código Civil, vai buscar onde estiver. Artigo 854 do Código Civil traz pra gente promessa de recompensa. Olhem lá no Código Civil, tem um título todo sobre os atos unilaterais. De extrema importância você saber isso pro teu concurso.
A promessa de recompensa, até já dei de exemplo nessa aula hoje, mais no comecinho. Eu prometo dar uma recompensa para quem fizer alguma coisa para mim. O caput do 844 traz um conceito de promessa de recompensa, que nada mais é do que eu disse mais ou menos para vocês agora. Depois deem uma lidinha na promessa de recompensa. O que interessa pra gente dentro da promessa de recompensa? Como que essa recompensa tem que ser publicada? Como é que alguém sabe que está tendo uma recompensa para quem achar um cachorro, para quem conseguir, para quem devolver um celular que foi extraviado, alguma coisa assim? Essa promessa de recompensa, ela tem que ser feita de forma pública. Feita essa divulgação pública da promessa de recompensa, gera um direito obrigacional, que falávamos que não sabemos na hora da instituição da obrigação quem é o credor, porque eu não sei quem vai devolver o meu cachorro ou quem vai devolver o meu celular. Então nós temos aqui uma obrigação que eu sei, sim, quem é o devedor. Eu que estou fazendo a divulgação, eu que estou prometendo a tal da recompensa, mas não sei quem é o credor, não sei quem vai vir me cobrar. Essa promessa de recompensa, ela gera uma obrigação. Se a pessoa devolver, você está envolvido numa obrigação e você tem o dever de recompensar da forma prometida a essa pessoa. Se eu faço uma promessa de recompensa, eu não posso nunca mais voltar atrás? Pode sim. Você pode revogar a tua promessa de recompensa. Como que eu revogo uma promessa de recompensa? Da mesma forma que eu a instituí. Ou seja, tem que ser de forma pública. Se eu cheguei e coloquei no jornal que eu estou recompensando pela volta de Fifi, minha poodle branca, eu vou ter que fazer da mesma forma a revogação da recompensa. Muito bem. Eu acho que em relação à promessa de recompensa, era mais ou menos isso que eu precisava falar. Só mais uma coisa. A promessa de recompensa não precisa do consentimento do credor, lógico, porque você quer sei quem é o credor. Segundo o quadrinho do slide, passando para a segunda forma de ato unilateral, fonte do direito obrigacional, nós temos aqui a gestão de negócios. Gestão de negócios também prevista no Código Civil, artigo 861. Esse conceito 861, eu acho interessante a gente dar uma lida e parar para analisar ou interpretar as suas palavras. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão do negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível do seu dono, ficando responsável a este e as pessoas com quem tratar. Então, gestão de negócios. Primeiro, não pode ter acordo entre as partes. Aqui no 861 ele coloca que não tem autorização do interessado. Então veja, não é uma prévia obrigação onde teve um choque de vontades, eu falo, fulano, cuida dos meus negócios para mim, faça uma gestão negocial. Não existe isso. Eu, por pura vontade, por um ato unilateral, resolvo ajudar ou gerir os negócios de uma terceira pessoa. Como não tem prévio acordo em relação a essa obrigação, é ato unilateral. E ainda tem que ser em relação a uma necessidade. Bom, vamos dar um exemplo. Fácil. Você está dormindo em casa 3 horas da manhã, sensacionalmente descansando, e de repente você começa a ouvir uma barulheira, uma fumaça. Você abre a janela e dá de cara com fogaréu na casa do vizinho. Queimou tudo. Tá queimando a casa toda e o vizinho tá de férias na Europa. E você, o que você faz? Você vai ou não vai tentar ajudar? Então você vai ter que invadir a casa do teu vizinho, tirar as coisas dele de dentro, tentar arrumar, tentar fazer com que o negócio dele, que no caso aqui a gente está tratando de uma propriedade, seja salva.
Você, por livre e espontânea vontade, ninguém te pediu, você não assinou um contrato, você não é caseiro da casa, nada disso. Para fazer isso, você quebra a porta, você pega o tapete persa da tua vizinha que comprou na Pérsia e apaga o fogo e aquela bagunça. O teu vizinho volta para casa. Quando ele volta para casa, tá aquela zoeira na casa dele. Tá tudo aguado, porque daí jogaram água em tudo, acabaram com os móveis, quebraram a porta, aquela porta 3x3, assim, linda, maravilhosa. E você com aquela cara de cachorro pidão, né? Ele caiu da mudança, falando, eu só tentei ajudar. É basicamente isso que acontece na gestão de negócio. Num caso de necessidade, sem autorização do interessado, você acaba intervindo em negócio alheio. Veja, tem consequências. O próprio caput do artigo 861 já traz que a gente fica responsável a este, ou seja, ao interessado, o proprietário e também a terceiras pessoas. Dei uma lida, gente, nos artigos que falam sobre a gestão de negócio, que trazem ali as consequências, se a pessoa se excedeu, se ela não deveria ter quebrado a porta, porque a porta estava aberta, mas eu peguei um machado, dei no meio da porta. Então, tudo isso também está regulado no nosso Código Civil. Mas para que a gente está estudando isso mesmo? Porque o ato unilateral de gestão de negócios é sim fonte do direito obrigacional. Por que é fonte do direito obrigacional? O próprio 861 no finalzinho traz que eu fico responsável por tudo aquilo que eu fizer. Se eu criar um dano a uma terceira pessoa, pago ou não pago? Pago. Tudo que houver em relação a essa minha atitude, em relação a esse meu ato unilateral, eu vou ter que ser responsabilizada, seja para o bem ou seja para o mal. Certo? Continuando a nossa aula, atos unilaterais, pagamento indevido. Sabe quando você vai no banco? Ninguém mais vai no banco, né? Eu não sei mexer no celular. Você vai no banco fazer um depósito. Daí você clica lá no botãozinho. Vou fazer um depósito para Maria José. Chega lá, eu morrendo de pressa, correndo para variar, faço lá, clico um número errado e aparece lá, conta José Maria, é você mesmo, vai. Deposito. Paguei de forma indevida. Se eu pago de forma indevida, acaba gerando um direito obrigacional. Artigo 876 do Código Civil, que fala o seguinte, olha só que interessante. Todo aquele que recebeu o que não lhe era devido. No nosso caso concreto, no exemplo da Maria José e de José Maria, eu acabei por depositar, de novo esse mosquito aqui, eu acabei por depositar na conta do José Maria, quando eu deveria ter depositado na conta de Maria José. Ele fala o seguinte, você, José Maria, que não deveria ter recebido dinheiro, você sabia que não era devido, que não deviam para você, você fica obrigado a restituir esse dinheiro. Veja, através de um ato unilateral meu, que é o pagamento indevido, paguei de forma errada, eu acabo por criar uma obrigação a um terceiro, que ele vai ter sim a obrigação de me restituir, letra da lei clara, de forma muito cristalina, traz pra gente o Código Civil. Então aqui, por que o pagamento indevido, por que o Código Civil, o legislador, ele quis regulamentar esse pagamento indevido? Porque está baseado no enriquecimento ilícito. O nosso ordenamento jurídico proíbe de qualquer forma o enriquecimento ilícito, que nada mais é você receber um dinheiro por nada, você enriquecer às custas alheias. Isso é completamente proibido no nosso ordenamento. Então, baseado na proibição do enriquecimento ilícito, eu não posso também permitir que uma pessoa que faça um pagamento indevido, aquele que recebeu, se aproprie do dinheiro e não tenha que restituir o pagamento que não lhe era devido. Ok? Bem. Do enriquecimento sem causa. Acho que é o último. Falei que tinham 5, né? São 4. Desculpa. Enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. É a última partezinha dos atos unilaterais dentro do Código Civil. E ele fala aqui, aquele que, sem justa causa, se enriquecer às custas de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente aferido, feita a atualização dos montantes. Se sozinho eu não tenho
o porquê está recebendo alguma coisa, se eu estou enriquecendo e estou empobrecendo o outro lado, sem ter vínculo nenhum, o direito civil não me permite fazer isso. Eu não posso enriquecer às custas alheias. Eu não tive nenhuma contraprestação para receber o patrimônio, o bem que eu recebi. Dessa forma, também sou obrigado a efetuar a restituição daquilo que me foi dado sem ser de forma devida. Terminamos atos unilaterais. Gente, essa foi a primeira aula de obrigação. Bem comecinho, conceitos, elementos constitutivos e fontes. Extremamente importante. Estuda. E eu te vejo na próxima aula de Direito Civil, falando sobre classificação das obrigações. Meu nome é Ana Silva, espero você na próxima. Fui!